Depois de muitos pedidos, finalmente a gente vai ensinar a fazer uma luneta caseira. Você vai precisar de uns 15 materiais diferentes. Eu vou começar já pelo mais difícil de todos e o principal. A lente objetiva, aquela que vai lá na ponta da luneta, longe do seu olho. A gente vai ter que usar uma lente de 50 milímetros de diâmetro, é uma lente redonda e ela tem 2 graus positivo. Isso aí você pode achar em alguma ótica e mandar fazer, custa mais ou menos uns R$20 e não é toda ótica que faz, mas acho que dá para encontrar uma ótica que faz, não é tão difícil assim. Normalmente eles vão falar, a gente só faz lente para óculos. Aí você vai na outra ótica mais competente e ela vai conseguir fazer para você. A segunda lente, a ocular, aquela que vai perto do olho, tem que ser de um monóculo de foto. Monóculo de foto é esse instrumento esquisito aqui que provavelmente a sua avó usava para ver um positivo de fotografia. Positivo é um tipo de foto que você tira. O filme, em vez de ele ter as cores invertidas, ele tem as cores normais. Aí você coloca aqui ou num projetor de slide, você consegue ver a foto. Isso aqui não é muito fácil de achar, mas tem na internet por mais ou menos uns R$3. Todo o resto você consegue comprar na loja de material de construção aí da sua esquina. O que você vai precisar? De um cano de esgoto de 40 milímetros de diâmetro e mais ou menos 40 centímetros de comprimento. O outro cano de esgoto tem que ter 50 milímetros de diâmetro e 70 centímetros de comprimento. Também vou usar uma bucha de redução de 40 para 32 milímetros, uma luva de 40 milímetros, uma luva de 50 milímetros e um cap para 50 milímetros. Para o acabamento, você vai precisar de fita crepe, fita dupla face tipo bananinha. Se você não tiver essa fita aqui, dá para você improvisar com fita crepe, mas com essa aqui fica melhor. Pedaço de cartolina preta, se não tiver preto, você pinta de preto. Massa epóxi, também conhecida como Durepox. Tinta em spray preta e uma lixa fina de 220 de gramatura. É isso que a lixa tem? Lixa número 220. Depois que você fizer a luneta, você vai perceber que é quase impossível você olhar qualquer coisa nela sem tremer. Então você precisa de uma base de apoio. Essa base de apoio pode ser feita usando 2 L's desse tipo aqui. Esse negócio é usado para prender uma prateleirinha pequena ou fixar 2 pedaços de madeira a 90 graus. E para juntar esses L's, você vai precisar de 3 conjuntinhos desse aqui. Um parafuso com 2 arruelas e uma porquinha com 2 orelhas. Eu não sei exatamente o nome disso aqui, mas você está vendo aí o formato que esse negócio tem. E por último, você vai precisar de uma lixa 220 e uma tampinha de garrafa PET. Eu vou começar cortando os canos. O cano menor eu vou cortar com 40 centímetros de comprimento. Do maior eu vou cortar um pedaço de 40 centímetros, um pedaço de 12 e um pedaço de 7 centímetros. No pedaço de 12 eu vou fazer um rasgo de comprido de mais ou menos 1 centímetro de largura. Depois vou lixar as rebarbas de todos esses canos. Próxima etapa é pintar tudo isso aqui de preto, mas tem alguns detalhes. O pedaço de 7 centímetros vai dentro do cap e o que sobrar dele eu vou proteger com fita adesiva. Eu também vou passar fita nas 2 pontas do cano mais fino, em só uma ponta do cano mais grosso e vou proteger a parte de dentro das luvas de 40 milímetros e de 50 milímetros. Na hora de pintar, o ideal é começar por dentro dos canos e vale lembrar que no spray você tem que passar de camadas bem fininhas para não escorrer. Depois que secar, é só tirar as fitas de proteção. Enquanto a tinta está lá secando, vamos trabalhar a parte da lente ocular. Eu vou usar o monóculo e a bucha. Eu vou colocar o monóculo dentro da bucha bem centralizado e preencher as laterais com massa epóxi. Para dar acabamento é só molhar o dedo e ir passando na massa epóxi. Agora já está tudo pintado de preto, chique no último. Como você deve ter imaginado, o cano menor vai por dentro do cano maior. A luneta tem isso, que é para a gente poder variar o tamanho e assim dar o foco. Mas aí a gente vai ter um problema. Primeiro, que o cano de dentro pode escapar do cano de fora. E segundo, que do jeito que ele tá bambo aqui dentro, ele tá meio solto. Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Numa das pontas do cano mais fino, eu vou passar 2 camadas de fita adesiva tipo bananinha e depois vou passar 2 camadas também de fita crepe para ela não ficar grudenta. Para o cano mais grosso eu vou dar uma lixada porque eu não devia ter pintado nessa região aqui. Para eu saber o tamanho da fita que eu vou passar, eu vou medir pelo resto que sobrou da outra e vou colar 2 camadas por dentro e depois também arrematar com fita crepe. Você
Você pode ver que eu devia ter lixado o PVC antes de pintar, porque está saindo toda a tinta conforme eu arranho aqui no balcão. Mas isso não tem problema, porque o importante é ele estar preto por dentro. Se ele for claro por dentro, atrapalha a visão. Bom, então eu tenho aqui o cano pequeno com uma camadona de fita por fora e o cano grande com uma camada de fita por dentro. Agora eu vou fazer uma operação meio chata, mas que você vai fazer uma vez só. Unir as duas pontas que não tem fita e fazer um cano passar por dentro do outro. Ó, chega no final, ele trava e ele praticamente não fica bambo, ele tá durinho aqui. Agora eu vou pegar aquela lente ocular que eu prendi com massa epóxi e vou prender aqui dentro dessa luva de 4mm. E vou prender a luva de 4mm aqui nessa parte do cano mais fino. Para colocar a lente objetiva, aquela que vai na frente, vou precisar antes fazer uma espécie de uma arruela de papel. Eu vou marcar aqui no papel 0, 1 e 2,5. Aí eu coloco o centro do compasso no 0 e marco primeiro esse círculo do 1. Vai ser um círculo com 1 centímetro de raio, 2 centímetros de diâmetro. E depois um 2,5. 2,5 de raio, 5 centímetros de diâmetro. Aí eu corto a parte do meio fora com estilete e recorto em volta com uma tesoura. Agora a gente tem essas 4 peças aqui. A luneta, depois a arruela de papel, a lente objetiva e essa luva de 5 centímetros ou 50mm. A ordem é essa aqui mesmo. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que a lente tem uma parte que é convexa, que ela forma uma barriga. Essa barriga tem que ficar para fora da luneta, essa barriga tem que apontar para o céu. Então eu vou colocar a lente aqui dentro, com a barriga apontando para o céu. Depois eu vou colocar a minha arruela de papel e vou encaixar a luva na ponta da luneta. E ela tá pronta. Mas tem aquele detalhe que eu avisei. Só com isso aqui você não consegue ver lua, estrela nenhuma, porque você vai tremer demais. Vamos fazer o suporte para ela. Eu vou pegar aquele cano que tem um rasgo e fazer um furo no lado oposto ao rasgo. Depois eu furo também a tampa de garrafa PET. Aí eu pego um parafuso com uma arruela e passo pelo furo daquele cano. Depois eu passo um L por esse parafuso, mais uma arruela e aquela porquinha. Aí eu pego o segundo L e prendo naquele primeiro, usando de novo o parafuso. E dessa vez eu vou usar 2 porquinhas, porque fica mais fácil de eu ajustar essa parte aqui. Aí eu vou passar o parafuso com uma porca por dentro da tampa de garrafa PET, passar pela ponta do L que sobrou e prender do outro lado com uma arruela e uma porquinha de novo. O conjunto vai ficar mais ou menos desse jeito que você está vendo aqui. Para prender esse apoio na luneta é simples, é só eu abrir isso aqui e colocar a luneta dentro, assim. A gente tem aqui a luneta presa no apoio. E onde vai esse apoio? Você tem 2 opções. Uma é você prender em cima de uma garrafa PET. Você pega uma garrafa PET de 3 litros, por exemplo, que é bem pesadona, e prende isso aqui em cima da garrafa. A outra opção é usar o absurdamente tecnológico tripé caseiro do Manual do Mundo. Se você não viu esse tripé ainda, a gente já fez faz algum tempo, dá para fazer com 3 pedaços de cano de PVC e uma garrafa PET. É o tripé mais barato do universo. Bom, daria também para você prender em cima de um tripé profissional de vídeo ou de fotografia, mas aí já está começando a ficar caro a brincadeira. Bom, como é que você vai olhar para o céu com isso aqui? Você vai ter que tentar achar o que você quer ver e ir ajustando o tripé conforme você for encontrando as coisas. Mas tem uma coisa muito importante, não é para você jamais, nunca, sob nenhuma hipótese, olhar contra o sol usando esse negócio aqui. Você pode ficar cego. Vamos testar então se a gente consegue ver alguma coisa no céu usando essa lunetinha. Mas instrumentos óticos caseiros, como esse aqui, você aprende a fazer no Manual do Mundo. E eu já ia esquecer de falar para que serve isso aqui, o cap com um pedaço de cano. É para você colocar aqui na ponta da luneta e poder transportar. Eu queria